Olá, sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Elano, tá? E a gente precisa concluir, né, o assunto de frações, então a gente vai ter que adiantar muita coisa nessa aula, tá? Então a gente vai começar com comparação de frações. Depois que a gente concluir essa parte de frações, que vai ser, né, que ela é um pouco extensa no livro de vocês. Aí quando a gente concluir, iremos fazer uma coletânea de exercícios para resolver todos, tá? Em uma aula que eu vou fazer com vocês ao vivo, tá bom? Pelo Google Meet. Então, começando aqui. Esse assunto está na página 175 do livro de vocês, tá bom? E para comparar frações, o que é comparar frações? Comparar frações é saber, tentar saber quem é a maior e quem é a menor. Não é como comparar os números naturais, porque os números naturais vocês já sabem. Quando o número está sempre à frente, então isso quer dizer que na reta dos números naturais, esse número ele é sempre maior, né? Exemplo, 1, 2, 3, 4, sempre eu vou obtendo números maiores e eu sei identificar isso, né? Agora frações não. As frações elas são outro tipo de números, tá bom? Elas são chamadas de números racionais e para a gente comparar elas, a gente precisa estudar alguns casos e alguns critérios, tá bom? Então, por exemplo, a maneira mais fácil de comparar duas frações é quando elas possuem o mesmo denominador, né? Ou seja, a mesma parte de baixo. Por exemplo, olhando para cá, para essa bandeira, né? A parte vermelha dela, ela representa a fração 2 terços, tá? 2 terços. Deixa eu só aumentar só um pouquinho aqui. Então ela representa a fração 2 terços, a parte vermelha. Já a parte branca, né, da bandeira, ela representa 1 terço. Por que, professor? Porque essa bandeira ela tem 3 listras do mesmo tamanho. Então, se eu considerar só a parte vermelha pintada, né, de 3 eu tenho 2 pintadas. Então, 2 terços. Se eu considerar só a parte branca, né, a parte branca pintada, então de 3 pedaços eu tenho um, né? Eu tenho um pedaço pintado, então eu tenho duas frações aqui, ó, de uma mesma quantidade, tá bom? Então o que é que isso acontece? Eu consigo saber quem tem mais em quantidade aqui. Olhando para o desenho, quem tem mais em quantidade são as faixas vermelhas, não é isso? Então isso quer dizer que a fração 2 terços é maior do que 1 terço, tá bom? Mas a forma correta de você analisar essas coisas sem precisar do desenho é vocês verificar o seguinte, ó, eu tenho duas frações aonde a parte de baixo é igual, tá bom? Aonde o denominador é igual. Então eu vou avaliar só o número de cima, tá bom? Para saber qual das duas é a maior. A maior será a que o número de cima for maior. Então a maior fração nesse caso aqui é quanto? 2 terços, tá? Essa é a maior fração. Maior fração. Aí em símbolos, tá bom? A gente pode usar, lembra dos símbolos? Maior é para a direita, né? Apontando a flecha para a direita. E menor é apontando a flecha para a esquerda. Então se eu fosse comparar essas duas frações, ficaria, né? Deixa eu tentar escrever aqui. 2 terços, bom? Maior que 1 terço, ok? Então ficaria assim, 2 terços maior que 1 terço, certo? Então isso é fácil, né, de saber. Se a parte de baixo for igual, avalia só em cima para ver qual é a maior. Aqui vai mostrar a mesma coisa que eu fiz, ó. Estou sendo só um pouco mais rápido. Então essa é a regra, né? Quando duas frações têm denominadores iguais, a maior delas é a que tem o maior numerador, ou seja, a maior parte de cima, vocês verificam.
Não esqueçam, pelo amor de Deus, embaixo tem que ser igual para vocês usar essa regra, tá bom? Para vocês usar essa regra, embaixo tem que ser igual. Olha aqui exemplos de frações, né? Essa fração aqui, ó, né? Esses retângulos eu tenho 7 pintados de 9, né? Então 7 nonos. E aqui da mesma quantidade, ó, eu tenho 5 pintados de 9, né? Então quem foi mais pintado? 7 nonos. Então 7 nonos é maior do que 5 nonos, tá? Ou não precisa do desenho para verificar isso, é só olhar o número de cima. 7 é maior que 5, já que embaixo é igual, né? Então vocês podem usar a regra que foi dito antes, tá bom? Daqui da mesma forma, né? Todos têm o mesmo denominador, então eu olho, o 11 é maior que 9. Então a fração que contém o 11 é maior do que a fração que contém o numerador 9, certo? Agora aqui é que vocês têm que tomar cuidado, ó. Frações com denominadores diferentes, quando a parte de baixo é diferente, ó. Essa daqui é 9 e essa daqui é 4, tá? Então, quem seria a maior? A maior seria a que você conseguisse, né, observar o seguinte. Olha, aqui no desenho fica fácil, né? Se você for observar, o líquido aqui, o suco de uva, ele em relação ao suco de laranja, o líquido tem uma altura maior, o do suco de uva, do que a altura do líquido aqui, que é o suco de laranja. Então, a maior altura aqui, que é representada por essa fração, ela é maior do que essa outra que representa, né, essa altura menor aqui. Ou seja, por que essa fração é maior que essa? Porque tem mais suco de laranja, ou tem mais suco de uva do que de laranja. Isso é fácil de perceber quando se tem um desenho, pessoal. Mas quando não tiver o desenho, e aí? O que é que eu faço quando não tiver o desenho? Tá? Então, ó, vamos para a regra aqui. A regra é o seguinte, né? Tem através do desenho, tá bom? Tem através do desenho ou não, certo? Através do desenho é fácil, mas eu vou ensinar para vocês vou ensinar para vocês sem precisar do desenho, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar comparação de frações com denominadores diferentes, tá bom? O que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou deixar uma fonte maior aqui. A regra é a seguinte. Vou colocar aqui a regra para vocês. Regra. Precisamos transformar as duas frações, duas ou mais, tá bom? Porque não precisa comparar só duas, eu posso comparar várias, tá bom? Então precisamos transformar as duas ou mais frações em frações, isso aqui é importante, equivalentes de mesmo denominador, ok? Deixa eu colocar isso aqui só, sem ser centralizado. Então tá aqui, né? Aqui é a regra, tá bom? E agora vocês vão ver na prática como é que essa regra funciona. Olha, eu vou comparar duas frações aqui, deixa eu ver. Deixa eu olhar o livro de vocês. Um exemplo bom aqui. Vou colocar aqui esse exemplo, 3/4 e 2/3 do livro, tá bom?
fração, né? 3/4 3/4. Eu vou colocar assim o seguinte problema: é maior ou menor que 2/3. Observem que agora, né, diferente do primeiro caso, pessoal, essas frações, tá bom? Essas frações elas não possuem o mesmo denominador, tá bom? Então, qual das duas será maior ou menor? Então, o que é que a gente vai fazer? Prestem atenção na regra. Eu preciso do seguinte, ó, embaixo dessa é o 4, né? Embaixo dessa é o 4 e embaixo dessa é o 3. Aí eu tenho que olhar lá na tabuada do 4 e do 3, tá bom? O primeiro número, ou seja, o primeiro resultado que é igual nas duas tabuadas, certo? Nas duas tabuadas. Por exemplo, se eu fizer 4 vezes 1, né? Vai dar 4. Se eu fizer 4 vezes 2 vai dar 8. Se eu fizer 4 vezes 3 vai dar 12. Se eu fizer 4 vezes 4 vai dar 16. Então até aí vamos parar, né? Agora vamos ver aqui, tá bom? A tabuada do 3, tá bom? Tabuada do 3 agora. Se eu fizer, né, ó, 3 vezes 1, eu sei que vai dar 3, né? Se eu fizer 3 vezes 2, eu sei que vai dar 6. Se eu fizer 3 vezes 3, vai dar 9. Se eu fizer 3 vezes 4, vai dar 12. Ainda tem mais, né? Mas o objetivo aqui é o seguinte, ó. Tá que as duas tabuadas elas estão incompletas, tá bom? Mas eu tô verificando os valores, né? Os valores da tabuada de 4, ó. 4, 8, 12, 16. Aí tem outros valores que vocês sabem que dá para continuar. E já do 3 tem o 3, o 6, o 9. Ó, olha aqui. Apareceu o 12 aqui. E tem um 12 bem aqui também, né? Dois resultados iguais, ó, nas duas tabuadas. O que é que isso quer dizer, professor? Que eu devo escolher justamente, tá, esse primeiro resultado que é igual nas duas tabuadas, tá bom? Se você perceber, ó, a tabuada do 4, se eu continuar, tá bom? Eu posso continuar a tabuada do 4, só para vocês terem uma noção. Deixa eu fazer aqui embaixo. Bem aqui embaixo. 4 vezes 5, né? Dá o que? Dá 20. E 4 vezes 6 dá 24. E você vai continuando até onde quiser, tá bom? Mas presta atenção agora, ó. 3 vezes... Oh, desculpa. 3 vezes 5 vai dar 15, vocês sabem. 3 vezes
3 vezes 6 vai dar 18. 3 vezes 7, né? 3 vezes 7. 3 vezes 7 vai dar 21 e 3. 3 vezes 8, pessoal, vai dar 20. Vai dar 24. Olha, outro valor parecido, ó. Quando era 4 vezes 6 dava 24 e quando era 3 vezes 8 também dava 24. Mas vocês precisam, tá aqui as duas tabuadas, elas não estão completas, mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam, tá, pegar o primeiro valor igual nas duas tabuadas, o primeiro valor igual nas duas tabuadas. Certo, tio? Para que eu pego esse primeiro valor igual nas duas tabuadas? Esse primeiro valor igual, ele vai te dizer que essa primeira fração, ela pode ter denominador 12. E essa segunda fração, ela pode ter denominador 12. Eu fiz aqui a tabuada para vocês entenderem. Desculpa, só o barulho. Eu fiz aqui a tabuada para vocês entenderem melhor, mas muita gente que já é craque aí nas multiplicações já vão perceber que essas duas frações aqui, ó, eu consigo transformar no denominador 12. Ah, tio, por que não 24? Porque é o primeiro que é igual nas duas tabuadas, é o primeiro valor, tá bom? Pronto, feito isso, aí vamos lá, vamos transformar essa primeira fração em uma fração equivalente com o denominador 12, tá? A parte de baixo tem que ficar 12. Vamos aqui. Primeira fração. Na primeira fração, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte, transformar em uma fração equivalente, tá bom? 3 quartos, tá bom? O denominador tem que ser 12. Então, para o denominador ser 12, eu tenho que multiplicar embaixo por quanto? É só olhar para a tabuada, ó. Para o 4 virar 12, eu tenho que multiplicar por 3, ó. Tá bom? Então, aqui embaixo vai ser 4 vezes 3. E eu ensinei para vocês que o que faz embaixo faz em cima. 3 vezes 3, tá bom? Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Igual. Aqui, a primeira fração é 3 quartos. Eu tô achando uma fração a ela equivalente com o denominador 12. Aí vai ter agora o que? Multiplicando em cima vai dar 9. E multiplicando embaixo vai dar 12. Tá bom? Tá aqui, ó. Eu achei a primeira fração do 9 sobre 12. E a segunda fração? Na segunda fração, tio, a gente vai fazer agora o contrário. Vamos multiplicar por 4. Por que queremos multiplicar por 4? Porque a outra fração é o que? É 2 terços. Porque embaixo é 3, né? 2 terços igual aí em cima vai ser 2 vezes 3. Desculpa, pessoal, 2 vezes 4. E aqui embaixo vai ser 3 vezes 4, porque tem que virar 12. O objetivo é que embaixo fique 12. Aí em cima vai dar 8, né? 2 vezes 4 é 8. E 3 vezes 4 é 12. Bom, tá aí.
Ó, 3 quartos e 2 terços. Quem é 3 quartos no mesmo denominador que 2 terços? 3 quartos é 9 sobre 12. 2 terços é 8 sobre 12. E aí? A maior vai ser quem, ó? Aquela primeira regra, quando tem denominadores iguais, a parte de baixo igual, é só olhar para cima. Quem é maior? O 8 ou o 9? É o 9. Então significa que essa fração aqui, ó, é maior do que a de baixo. Então a gente vai colocar logo a minha conclusão é essa. Não tá querendo aparecer a equação, tá aqui. Minha conclusão é essa, que 3 quartos está aparecendo só lá embaixo, né? Vou levantar mais isso aqui. Não tem problema não, vou fazer na frente. Vou fazer na frente mesmo, pessoal. Logo 3 quartos. Sinal de maior tem no teclado aí de vocês, ó, maior que a outra fração. 2 terços, tá vendo? Se a gente olhasse aqui de cara, né? Não ia saber que uma é maior que a outra. Mas a gente ficou sabendo por conta, ó, do denominador, tá? Quando eu botei todas as duas no mesmo denominador, uma ficou 9 sobre 12 e a outra ficou 8 sobre 12. Então eu percebi que é a segunda fração, tá bom? Então eu percebi que a fração 3 quartos é maior que 2 terços. E a gente coloca assim como resposta. Então é assim que a gente compara frações, tá bom, pessoal? Quando tiverem denominadores iguais, a gente já sabe, né? Só olhar a parte de cima. Mas quando não tiverem denominadores iguais, vocês têm que aplicar essa regra, né? De transformar todas as duas, passar todas as duas para o mesmo denominador, tá bom? Certo? Se vocês já viram também a questão do MMC, né? Isso daqui tem tudo a ver, né? Esse 12 aqui, né? Esse 12 que está nas duas tabuadas é justamente o MMC de 3 e 4, que a gente calcula tanto, né? Para que vocês tentem aprender a trabalhar com fração. A gente usa muito MMC. Timar, eu ainda não sei direito MMC, então parte aqui para as frações equivalentes, tá? Porque o principal aqui é achar qual é o bendito número que o 3 e o 4, né? Ó, o 3 e o 4, que está aqui embaixo, podem virar, né? Eles podem virar o 12. Primeiro número igual, tá bom? Voltando aqui, então é isso que ela faz, né? Ó. Foi basicamente o que eu fiz também, ó. Aí tem esses exercícios da página 178, vocês podem dar uma olhada depois, então, podem fazer, não tem problema, tá? 178, 179, é só para comparar frações. E aqui vamos para frações de porcentagem, tá bom? Vocês sabem o que é porcentagem em algumas situações, né? Porque quando a gente vai numa loja, quando a gente vai em algum local de compra, aí lá tem desconto, né? Tem acréscimo quando é usado no cartão. Então eles não vão informar os valores reais, eles vão informar a porcentagem. Por quê? Porque a porcentagem, dependendo do que você estiver comprando, vai mudar o valor a pagar, né? Quanto mais você paga, né? E quanto maior for a porcentagem, você vai pagar cada vez mais. Então, o comércio ele não vai ficar trabalhando com desconto em dinheiro, ele vai ficar trabalhando com desconto ou acréscimo em porcentagem.
Enfim, o que é que a gente precisa saber sobre a porcentagem? Pessoal, a porcentagem é um símbolo matemático que expressa essa benditinha fração aqui, ó. Tá bom? Um número sobre 100. É isso que vocês precisam saber. Então tá aqui, ó. Porcentagem, tá? É uma razão que corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Por exemplo, né? Porcentagem. Vou colocar em negrito, né? E frações. Tem tudo a ver, tá bom? Então, como é isso, tio? Porcentagem, ela é representada por esse símbolo aqui, ó. É uma fração, tá? Não, o símbolo P, né? Eu chamo ela de P, porque é qualquer valor, tá bom? P%. Esse é o símbolo da porcentagem. É um número e esse símbolozinho aí, número por cento. Aí o que é que significa, tio? Significa que você vai pegar o número, né? É a mesma coisa do número sobre 100. Pronto. Esse símbolo quer dizer o número sobre 100. Certo? Exemplo. Vamos dar um exemplo aqui bem bacana. Um exemplozinho aqui. O que é 25%? É a fração, tá? De 25 sobre 100. Tá bom? Aí se a gente simplificar, né? A gente já aprendeu que é uma simplificação. Então eu vou dividir em cima, eu já sei o valor, tá bom? Vou dividir em cima por 25. Né? 25 dividido por 25. E eu também vou dividir embaixo por 25. 100 dividido por 25. A gente viu isso na aula passada. Em cima vai dar 1 e embaixo... Bom, em cima vai dar 1 e embaixo vai dar 4. Então quem diria, né, tio, a 25% é a fração 1/4, né? 25% é a fração 1/4, tá bom? Então, se quiser resolver uma porcentagem, tem que colocar sobre 100, né, o número, né, que está acompanhado do símbolo, que no caso aqui é 25. 25 sobre 100. Aí, pelo processo de simplificação de fração, você vai encontrar uma fração irredutível, né? Não dá mais para fazer nada aqui, de 1/4, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que 1/4 é a mesma coisa que 25%. Tá bom, pessoal? Então, porcentagem não é um bicho de 7 cabeças, tá? Vocês podem trabalhar com ela de uma forma bem bacana. Aqui é o que está sendo feito também, ó, as divisões até ficar irredutível. Tá certo? Vamos lá. Agora tem um probleminha aqui, né? Uma situação que é para achar a porcentagem. Em um cinema há 250 poltronas. Em certa seção, 140 poltronas. Tá bom? Foi ocupada. Aí qual é a porcentagem de poltronas ocupadas? Né? Então você vai ter que, com calma, tá? Você vai tentar deixar essa fração aqui com o denominador 100. Certo? Então como é que eu deixo ela com o denominador 100? Primeiro eu simplifico, né, ó. Aqui o que foi feito, né, ó. Pegou ela, tá bom? Pegou a fração, aí dividiu por 10 para acabar com esse zero, tá? Quando divide em cima e embaixo por 10, aí fica 14 sobre 25. Só que embaixo tem que ser 100, e a gente viu aqui no nosso documento, ó, que
o 100 dividido por 25 é 4, né? Então se eu quiser fazer 25 vezes 4, vai dar 100. Tá bom? Então é o que é feito aqui, né? Ele pegou essa fração aqui, a nova fração, multiplicou em cima por 4 e embaixo por 4, porque o propósito é ficar sobre 100. Então ficou 56 sobre 100. E qual é a definição? Um número sobre 100 é ele, a parte de cima, né? Com o símbolozinho por cento. Então no caso aqui da situação aqui de vocês, 56 sobre 100 é 56%. Então foram ocupadas 56% das cadeiras. Então não é difícil fazer isso aqui. Você só tem que estar naquele vira e mexe de dividir as frações, né? E depois multiplicar para que fique 100 embaixo, tá bom? Aí assim você encontra uma porcentagem. Aí também tem outros exercíciozinhos aqui que a gente ainda vai ver, tá? Que é da página 182, tá? Vocês podem fazer também. Só para transformar em porcentagem as frações, ó. Algumas aqui não tem o mesmo denominador, ó. Aí vocês precisam dividir para depois multiplicar, tá bom? Tem que ter 100 embaixo. Da página também 183, certo? E aqui alguns probleminhas que eu vou passar para vocês depois, tá bom? Mas eu quero ir para o principal, que é o assunto de hoje. O principal assunto é esse, adição e subtração de frações. Vou encerrar com ele, tá bom? Bora lá. Vou pegar esse documento aqui. Acho que eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp. Certo? Então eu vou fazer o seguinte. Vou salvar ele na mesma pasta de vocês, só que em PDF, tá? Comparação de frações é o nome do documento. Então, eu vou mandar no grupo do WhatsApp para vocês isso aí. Mate. Aí eu também vou mandar outro arquivo a respeito da adição de frações também. Então vocês, para dar uma lembrada na comparação de frações, o principal caso mais difícil, né, é o denominador diferente. Lembra aqui do que foi estudado, ó. E aqui é um prelúdiozinho de porcentagem, tá bom? Isso aqui vai ficar para vocês. Bora lá, vou apagar. Agora a gente vai aprender a somar a fração e a subtrair. Muito pequeno, né? Peraí. Adição de frações. Adicionar, eu quero que vocês entendam como sendo ou somar ou subtrair, tá bom? Por que, tio, que subtrair é adicionar? É adicionar algo só que em forma decrescente, tá? Tô tirando, tá? É porque vocês ano que vem vão ver números negativos. Então vocês têm que entender a adição como sendo soma ou subtração, tá bom? Vocês vão sair do mundinho dos números naturais, tá? Eu vou adicionar aquelas mesmas duas frações, tá? Que a gente estava trabalhando. Deixa eu só colocar aqui os casos, né? Tem dois casos, né? A adição fica bem simples quando... Primeiro caso é quando os denominadores forem iguais. É super fácil, tá bom? Primeiro caso é denominadores iguais.
Aí vocês vão fazer o seguinte: quando os denominadores forem iguais, um exemplo bem prático aqui, vou somar essas duas frações, 4 quintos com 1 quinto, certo? Aí quando os denominadores forem iguais, pessoal, ó, o que é que eu faço? Eu repito a parte de baixo, né, porque já é igual, e faço a operação em cima, 4 mais 1, certo? E eu vou obter a nova fração, né, da soma, que vai ser 5 em cima, né, esse 4 mais 1 é 5, 5 embaixo. Mas a gente sabe que 5 sobre 5 dá 1, tá certo? Então é super fácil quando os denominadores são iguais, tá bom? É muito fácil, é só eu somar em cima, tá? E repetir embaixo, a mesma coisa. Tem aluno que soma embaixo também. Eu não estou ensinando isso aqui, tá? Eu não estou ensinando que é para somar embaixo e somar em cima. Não, vocês vão somar só em cima, uma vez que embaixo é o mesmo número. Que é justamente a questão das pizzas, né? Não é isso? Se eu juntar, ó, se eu juntar uma pizza de 5 pedaços com 4 restantes, né? Com uma pizza de 5 pedaços também, só que um restante, vai dar uma pizza completa, né? 5 pedaços com 5 pedaços, ou seja, uma pizza completa, justamente porque deu um, que sobra uma pizza completa, tá bom? É fácil de ver isso daqui, ó, nesse esquema no Paint, né? Vou pegar aqui uma circunferência, tá bom? Eu vou copiar ela, ficar idêntica, tá? Aí eu vou dividir na mesma quantidade de pedaços. Eu vou colocar aqui eu vou colocar 6 pedaços. É só um exemplo, tá, pessoal? Vou colocar 6 pedaços iguais aqui. Seis pedaços iguais. E nessa daqui também. Ou melhor, é melhor fazer assim, vou ser mais inteligente, né? Se eu tenho já um desenho feito, para que eu vou fazer a mesma coisa de novo? Fiz uma cópia. Aí, por exemplo, eu vou pintar aqui 2 pedaços. E esse daqui eu vou pintar 4 pedaços, certo? Não, melhor, eu vou pintar só 3, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer? Essa primeira fração aqui, ó, essa primeira pizza, ela tem dois pedaços, né? De quantos? Tem 2 pedaços de 6. Já a outra pizza, ela tem, tá? 3 pedaços de 6, certo? Aí, pessoal, quando eu juntar, tá bom? Quando eu juntar, eu vou obter o seguinte. Eu vou obter 6 pedaços de 6, que vai dar, que vai completar novamente a pizza, né? Uma pizza. Deixa eu ajeitar aqui o esquema para vocês. Fazer outra cópia aqui. Só que essa cópia, né, vai ser a pizza resultado. É o resultado, tá bom? Então, aqui tem 2 pedaços pintados, aqui tem 3. Se eu juntar esses 2 pedaços com esses 3, né, vai sobrar um, né, ó. Tá bom? Vai sobrar um.
Então, deu um probleminha aqui, pessoal, só um instante. Aí aqui, ó, eu vou consertar isso, tá? Porque não é 6. Botei errado. Aqui é 5, tá bom? 5. Porque é óbvio, né? Se eu juntar 2 pedaços com 3, vai dar 5. 5 pedaços de 6. Ficou uma pizza quase completa, né? Então eu tenho que apagar isso aqui, porque isso aqui não existe, tá? Esse 1 aqui não existe. Então é isso, ok? Se eu juntar essas duas pizzas, ó, uma é representada por 2/6 e a outra é 3/6. As duas têm a mesma quantidade de fatias, só sobraram alguns pedaços de cada uma. Aí eu quero juntar essas duas pizzas. O que é que vai ser formado? Vai ser formada uma nova pizza com 5 pedaços ainda a serem comidos de 6. Tá bom? Então é isso que representa a adição de frações. É através disso. Tá bom? Ou de outra forma mais rápida, quer somar a fração, né? Se tiver a mesma parte de baixo, ou seja, se tiver a mesma quantidade de pedaços da pizza, é só repetir a quantidade de pedaços e somar os pedaços restantes, né? Que é 3 mais 2, né? A parte de cima, 5. Então, com isso aqui, né? Melhor do que isso para entender não tem, né? Agora vamos para o último caso. Se fosse para subtrair, tio, aí eu faria o contrário, né? Tirava, né? Em vez de fazer 3 mais 2, eu fazia 3 menos 2. É só o contrário. E não é um bicho de 7 cabeças, não. Bora lá. Agora denominadores diferentes. Denominadores diferentes. O que é que você vai fazer? Eu vou somar essas duas aqui, pessoal. Eu vou somar aquelas lá que a gente trabalhou, que foi 3 meios, né? Não, 4 terços e 2 terços. Eu vou somar elas, tá bom? Eu vou somar aqui, ó, 4 terços mais 2 terços. 4 terços. Não, aqui em cima é 3 e aqui embaixo é 4, agora sim. E aqui em cima é 2 e aqui é 3. Pronto. Vou somar isso aqui. Tá bom? Então se eu somar isso daqui, pessoal, como é que eu somo isso? Tá? Vocês lembram que essas frações aqui, ó, essa daqui eu coloquei o denominador 12 e essa também eu coloquei para o denominador 12. Lembra? Aí qual foi o processo que eu fiz? Essa primeira fração, né? Nessa primeira fração, para virar 12 embaixo, né, e 12 em cima, ou desculpa, para virar 12 embaixo, aí eu multipliquei por 3, lembram disso? Então vamos fazer aqui a mesma coisa. Então em cima, embaixo é 4 vezes 4 vezes 3 e em cima é 3 vezes 3. E a outra, tio? A outra. A outra é 2 terços. Aí para ficar 12 embaixo, né? O que é que a gente fez? Embaixo tem um 3, tá? Aqui, ó. Tô fazendo a outra agora. 3 vezes 4, né? Para virar 12. Lá em cima também tem que ser vezes 4. Tá bom? Agora, quanto é o valor dessa daqui, ó? 3 vezes 3 é 9 e 4 vezes 3 é 12. Então vai ter a fração, né? 9 sobre 12.
mais a outra fração. Aqui, ó, como é que eu faço essa? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Aí, então, vai ser em cima 8 e embaixo 12. Perfeito. Agora, o que que acontece? Tá vendo, ó? É o primeiro caso, ó. Os denominadores ficaram iguais, ó. Embaixo 12 e embaixo 12. Temos que usar a regra aqui, ó, do primeiro caso. Ou seja, qual é a regra? Eu repito a parte de baixo, que é 12, e somo a parte de cima, que é 9 mais 8. Não é isso? Entendeu? Sempre vai recair no primeiro caso, que é para vocês poderem somar. Aí 8 é mais 9 mais 8, né? 17 e embaixo dá 12. Tá vendo? Então não é difícil, pessoal. Não é difícil. Vocês precisam, né, achar a fração equivalente de mesmo denominador, né, no segundo caso, para poder, né, depois, né, que ficar tudo igual, ó, aí vocês vão pro primeiro caso, que é denominador igual, repete o denominador e soma em cima, tá bom? Aí aqui não dá para fazer mais nada, tá? Esse resultado, ó, não dá para simplificar porque não tem divisor comum entre 17 e 12, tá bom? Então não dá para fazer mais nada, acaba aí. Então se eu juntar as frações 3 quartos, tá? Quando eu junto a fração 3 quartos mais 2 terços, eu obtenho 17 sobre 12, tá bom? Então vocês vão fazer, né? Vamos aqui para a agenda de vocês. Qualquer dúvida me diga no dia da revisão, tá bom? Isso daqui, o que é que foi feito, né? Foi colocado elas no mesmo denominador para depois juntar, né? Cair no primeiro caso e juntar. Ah, tio, mas como é que eu faço isso? É só olhar lá a parte da aula que eu falei sobre comparação, né? Como é que a gente compara frações com denominadores diferentes? Aí eu fiz lá o esquema da tabuada, né? Disse qual é o número que esses denominadores podem se transformar, que no caso é o 12, né? Aí a gente usa o processo, né, de multiplicação de fração equivalente, mesmo número em cima e mesmo número embaixo. Mas a finalidade aqui é que fique 12 aqui embaixo, tá bom? Do jeito que tá aqui, ó. Do jeito disso aqui, ó. E a gente achou o 12, ó, para elas, todas elas ficarem sobre 12. Aí no final das contas eu somo isso daqui, tá? Eu vou somar é o que tem o mesmo denominador. É a mesma coisa de estar somando elas duas aqui que tem denominadores diferentes, tá certo? Então não é um bicho de 7 cabeças. Agora vamos aqui para a agenda, né? Para eu deixar vocês descansarem aí, tá bom? A agenda de vocês vai começar lá na parte de comparação de fração, tá bom? Ó, vocês vão fazer os exercícios da página, tá? Exercício da página, deixa eu ver aqui, página 178. Deixa eu colocar aqui para vocês a agenda. Vou colocar aqui a agenda. Livro. Livro, páginas na verdade, né? 178. Qual mais aqui? 179. Vou mandar isso aqui no grupo também. E a outra vai ser sobre porcentagem, tá bom? Porcentagem, vamos lá. Página. Vou passar só a 182. 182 é de porcentagem.
182. E do último assunto, né, que é a adição de frações, vai ser, ó, adição de frações, vamos lá. Vai ser a página 190, tá bom, pessoal? Então tá aí a agenda de vocês, tá? Esse documento também eu vou enviar para lá no WhatsApp. Espero que tenham gostado da aula de hoje e eu espero que cada vez mais vocês percam o medo, né, de se trabalhar com fração. Não é um bicho de sete cabeças. Se vocês entenderem direitinho o que a gente está estudando aqui, os processos, né, as regrinhas, vocês não vão se arrepender, vocês sempre vão conseguir, né, trabalhar direitinho com fração, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula, sexto ano.